Mister Olímpia, nós temos tradição das mulheres brasileiras darem um show no Mister Olímpia. E detalhe na categoria biquíni. Detalhe, uma das categorias que os americanos mais amam. Americano ama Open e biquíni. Eu venho o resto depois. Brasileiro gosta muito da Classic, da Men's, tudo tal. Da Open, claro, também. Mas americano ama a categoria biquíni. Ama. E as mulheres brasileiras vêm dominando o palco da biquíni. Na minha opinião, as top 3 melhores atletas biquíni brasileiras são Angélica, Isa e Étila. E você, Júlio? Eu coloco as três na mesma ordem. A Isa é a atual Miss Olímpia, mas eu acho a linha da Angélica, o desfile da Angélica mais adequado para a categoria. Jordan. Tô contigo. Eu estou contigo também, mas eu queria ressaltar que tem uma brasileira chamada Lúcia Malavase, que está nos Estados Unidos morando agora. E ela se tornou campeã consecutiva, ganhou a vaga para a Olímpia, competiu de novo, se tornou campeã. E eu creio que ela vai ser uma das surpresas para esse ano no Mister Olímpia na biquíni. Tá. Para esse ano, Júlio, você acha Isa Pessini insuperável ou você acha que a Angélica retorna para o palco? Vai ser uma batalha épica as duas novamente. A Isa é a atual campeã, destronou a Angélica e depois venceu o Arnold em cima dela num confronto histórico. Foi bem difícil a decisão dos juízes, mas eu, observando o cenário atual e olhando o desfile das duas, eu acredito mais que a Angélica, pela experiência de palco, ela vai conseguir destronar novamente a Isa e deixar o negócio mais emocionante ainda. Jordan. É bem difícil, viu? Muito difícil. Porque, em particular, assim, eu acho que quem vem trabalhando um pouco por fora e pode até dar uma surpreendida é a Étila. Eu fico com essa do Jorlan, cara. Eu acredito nessa possibilidade, porém, eu creio que a Isa vai fazer de tudo para poder manter, que ela tem um físico muito bonito, né? Todos nós sabemos. Mas eu vou nessa sua aí. Porque... Eu vou dar a minha opinião e eu queria que vocês acrescentassem. Sim. Na minha opinião, ser Mister Olímpia ou Miss Olímpia é uma função muito maior do que apresentar o principal físico no palco. Sim. Mas tornar-se um embaixador ou uma embaixatriz do esporte. A Angélica faz isso muito bem. Por quê? Porque ela tem influência em inglês. Ela tem um comportamento muito altivo. Uhum. Ela demonstra muita solidez como uma grande rainha do esporte na categoria biquíni. A Isa é uma atleta maravilhosa, mas eu não consigo ver ela conseguindo cumprir essa missão com a mesma grandeza da Angélica. Não estou criticando a Isa. Estou dizendo que eu acho que é tudo muito novo para a Isa. Sim. Eu acho que aconteceu tudo muito rápido. Sim. Ao ponto de ela realizar o discurso dela em português, quando ela foi campeã. Mas ela estava falando para o planeta inteiro. Exato. Ela podia ter, de repente, até ensaiado um discurso em inglês. Que fosse para que breve, ela né? pudesse... Poxa, mas ela é brasileira, tem que falar em português. Calma, gente. Entenda que você está representando uma categoria e tem chinês, coreano, angolano, francês, italiano falando. Então, é muito legal quando você consegue falar uma língua universal. Você não está puxando o saco do americano. Você está falando uma língua que, entre aspas, a grande maioria do planeta poderia compreender. Entendimento geral. E entender as suas palavras do que você está sentindo no momento. Então, parece pequeno isso para você que está assistindo, de repente, pô, o Renato tá falando uma asneira, né, cara? Não, parece pequeno, mas isso pode ser muito grande quando você constrói um embaixador, uma embaixatriz, e quando ambas têm praticamente o mesmo físico, elas estão perfeitas. Fisiculturismo, sabe, gente? É detalhe. Outro ponto que eu vejo a Étila fazendo tudo isso com uma grandiosidade absurda. Isso é verdade. A mulher já fala inglês. Verdade. Eu acho o físico da Étila que vem se encaixando cada vez mais. Isso. Ela tem uma beleza diferente, exótica. Exato. Todas as biquínis são mais ou menos iguais. A Étila é diferente, cara. E ela não é porque ela tem aquela beleza brasileira, ela tem um porte diferente, um sorriso diferente, Sim. uma forma diferente. Ela chama. Na minha opinião,
vocês podem guardar esse vídeo aqui. Na minha opinião, no ano que vem ou no outro, a Étila se torna Miss Olímpia. Minha opinião. Eu creio nessa hipótese também. Jorlan Vieira, por favor. Bom, colocando esse ponto que você levantou, foi perfeito. Porque ela vem fazendo um grande trabalho na NPC Internacional, lá fora. Já virou repórter da NPC, você viu? Sim, né? Sendo repórter. Está indo muito bem. Entrevistando, está tendo um destaque enorme. E eu falei assim, isso é um ponto muito necessário, que é preciso para você se tornar um representante ou uma representante do esporte. Né? Esse trabalho, esse network, tudo isso que vem acontecendo, vem dando para ela um destaque muito grande. Por isso que eu fiquei um pouco empolgado nessa questão, porque não é só mais o físico, mas entra todo o profissionalismo ao redor, fazendo com que ela eleve. E tem o físico também. Não. Porque se não tivesse o físico, né? Com certeza. Não dava pra chegar. É aquilo que Né? eu tô tentando explicar para vocês. Além de tudo, ela tem o físico. Sim, Então você concorda comigo nesse quesito de ser embaixador e uma embaixatriz? perfeitamente. Júlio. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou mais longe. Qualquer atleta que sonhe em ser um bom profissional não precisa ficar só dentro da academia se imaginando campeão do evento profissional. Tem que trabalhar duro fora do palco. Tem que estudar, tem que ler, tem que se aprofundar dentro da modalidade para você ter um entendimento, para quando chegar o momento de você dar uma entrevista, você ser autossuficiente para não depender de ninguém para fazer a tradução para você. Por quê? Vai ter um momento em que, se você não souber o inglês, obrigado, a gente precisa de uma pessoa que fala inglês. É Cara, isso que vai acontecer. É frustrante eu seguir o Rad Chopin e ele escrever em persa. É. Eu fico muito não chateado, consegue. cara. Porque é um atleta que eu acho absurdo. Eu vejo os treinos do cara, eu quero ver o que ele tá falando, ele escreveu em persa. Poxa, cara, será que ele não parou pra pensar que ele tem seguidor americano, brasileiro, italiano? Ele escreve em persa, cara. Eu mesmo tentei conversar com ele em Vancouver, mas não consegui. Tinha um cara que veio fazendo a tradução, ele foi muito solícito, emprestou o bunker dele pra gente abastecer o nosso celular com energia, mas ele não falava uma palavra em inglês. Pessoal, eu falei que ele escreveu em persa, mas nem sei se existe a língua persa, tá? Eu sou um ignorante em relação a isso. Mas ele escreveu numa língua que nem as letras são iguais à minha. Sim. Então, eu não consigo seguir um cara que escreve daquele jeito. Não, e eu acho assim. Se ele ganha o Mr. Olímpia, como é que ele vai conseguir evoluir o esporte, crescer o esporte, sendo que ele não fala uma palavra em inglês? Se comunicar com os fãs, né, Renato? Exato, eu acho assim que, se tratando não só do bodybuilder, do Olímpia, mas de qualquer esporte, quando você fala para o mundo, você está falando em inglês. Isso. Ponto. Então, primeira coisa que eu acho que todo mundo que sonha em ter uma carreira internacional é aprender o inglês. É correr atrás para isso. Porque com o inglês você se comunica com o mundo, não só com meia dúzia de pessoas. Né? Quando você começa... foi que nem quando eu fiz um outro Instagram, que é pequenininho, né, que quem administra é a Julie, lá de Chicago, que é uma grande amiga minha. Só inglês. Tudo bem. Ah, você mora no Brasil. Tudo bem. Mas eu já competi 2 vezes em Chicago. Eu tenho pessoas que estão observando ali e eu preciso que essas pessoas me escutem o que eu tenho para dizer também. Então isso não é uma questão de ser metido ou de querer aparecer. É uma questão de se tornar necessário também, para poder evoluir. Olha a admiração que o Kaique tem pelos americanos. Isso. Imagina se ele não conseguisse ter a fluência que ele tem no inglês, como é que ele ia ganhar a admiração dos americanos falando exclusivamente em português? Exato.